O capítulo 16 de O Livro No Rumo do Mundo de Regeneração, narração de transfusão de fluido vital com o objetivo de prolongar a vida de um determinado personagem encarnado. O doador das energias vitais, contudo, é um espírito desencarnado. O Livro dos Espíritos, questões 65 e 70, deixa claro que o fluido vital é próprio do ser encarnado. Se o fluido vital é específico para os reencarnados, como é que é possível doar ser desencarnado? Boa pergunta. Olha só, lá nessas questões de O Livro dos Espíritos, ele não diz que desencarnado não tem, ele só diz que eles são típicos dos encarnados. Não há alusão para o fato de que os desencarnados sejam desprovidos dessas substâncias. Não temos. Mas sim, elas são substâncias típicas dos encarnados, é verdade. Agora vamos aos fatos. Quando ocorre um passe na casa espírita, de onde vêm os fluidos? Os fluidos vêm do mundo espiritual. Ah, mas o médium transubstancia o fluido recebido e coloca esse fluido mais animalizado na forma do fluido vital para as pessoas. É verdade. E se o passe for espiritual, não atinge ninguém, como é que fica? Nós vamos descobrir que os encarnados, sim, eles são os naturais detentores dessa substância, que é o que faz o sentido da organicidade da vida física. Mas isso não significa dizer que os espíritos, com a habilidade de manipulação de fluidos, não sejam capazes de produzir também. Os espíritos podem produzir fluido vital. Podem. Quanto mais evoluído o espírito, maior a habilidade para a manipulação de fluidos. Então, de fato, seria muito mais fácil obter isso de um encarnado. E os espíritos se utilizam dos encarnados nessa tarefa para que eles sejam úteis. Por que motivo isso é feito? Para que nós sejamos também elementos auxiliares. Nós já podemos auxiliar com isso, então você vai entrar com o que você pode dar. Então, você pode fazer isso, então você faz o que você pode. E os espíritos vão nos ensinando a ser úteis através desse recurso. Eles poderiam sozinhos dar o passo, fazer tudo. Não precisava de nós. Mas é para que a gente aprenda a servir. E aí, é possível que aconteça, portanto, uma dotação de fluido vital através da manipulação que os espíritos possam empreender. Mas, no caso específico, tem um detalhe. Não é um espírito que está manipulando a substância para gerar um fluido vital. Está sendo tirado de alguém. Como é isso? O fluido vital está nele? Como é que funciona esse negócio? E aí existem algumas questões que a gente precisa investigar um pouquinho mais. Embora não seja o desejável, nós encontramos na literatura espírita uma série de pessoas desencarnadas com fluido vital. Sim, com fluido vital. O esperado é que durante a desencarnação o fluido vital esteja extinto. Então eu vou para o mundo espiritual livre do fluido vital. Mas se eu desencarnei jovem, num acidente de trânsito, estou cheio de fluido vital. Bom, aí, ou os espíritos dissipam esse fluido vital, como está citado no capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, no caso Dimas, em que o fluido vital residual dele é dissipado, ou nós vamos ter encarnados que permanecem com o fluido vital. Eles permanecem com o fluido vital porque não têm méritos para ter o fluido vital dissolvido, isso acontece, ou porque, por um processo terapêutico, é permanecido o fluido vital em desencarnados suicidas. Leiamos o capítulo 1º e 2º do livro Memórias de um Suicida, fundamentalmente os réprobos, que é o capítulo 2, que você vai encontrar ali a expressão de pessoas que estão no mundo espiritual, desencarnados, cheios de fluido vital. Então, poderia ser uma circunstância desse tipo. Não era um perturbado, não era um espírito dolando. Então, como pode ser? Eu sou o espírito desencarnado. Eu sou um espírito do lado de lá, mas eu quero ajudar. E na medida que o perispírito é plástico, que ele se modela em cima do meu querer, eu modelo o meu perispírito com os fluidos que eu quiser, na forma que eu quiser.
Então, na medida em que eu me concentro, que eu, como espírito de uma certa hierarquia espiritual, me concentro e quero auxiliar, e eu evoco o bem do universo para que eu me vista dos fluidos necessários, automaticamente, os fluidos que são típicos dos fluidos vitais se agregam ao perispírito e o fenômeno de transferência pode acontecer por essa via. Então, dessa forma, portanto, não é improvável que isso ocorra. Nós temos aí diversas alternativas. Os espíritos gerando o fluido vital pelo poder de manipulação de fluidos, capítulo 8º do Livro dos Médiuns. Temos também a possibilidade de ser uma entidade que está com fluido vital e eu vou doar o fluido vital, que é uma possibilidade, e posso ter um espírito já de uma certa hierarquia, que numa mentalização produz o bem a partir dos recursos perispiríticos que ele possui. Não é impossível. De repente, uma dessas vias pode oferecer a nós a condição do fenômeno ser legítimo.